Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida. E queridos, nesta feita eu quero trazer aqui uma reflexão da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Quero ler aqui tão somente 3 versículos que se encontram aqui em Isaías, capítulo 43, versículos 1, 2 e o 13. Diz assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares, estarei contigo pelas águas, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Versículo 13 de Isaías 43 diz assim: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Uma pergunta que é feita pelo profeta Isaías, no versículo 13, mas na continuação do texto, nós vemos aqui uma profecia, nesse momento aqui, para o povo de Israel, basicamente para o reino de Judá, o qual Isaías ministrou durante muitos anos da sua vida. Mas para se compreender um pouco aqui, vamos contextualizar na questão do profeta Isaías. Comparando o versículo 13 aqui com o texto da Bíblia hebraica, traduzida por Davi Gorodovitz, diz assim: Antes que existisse o tempo, eu já o era, e ninguém há que de minha mão possa fugir. Quando realizo algo, quem pode revertê-lo? Isaías, ou em hebraico Yeshayahu, significa salvação de Deus, ou Yahvé é quem salva. Esse profeta viveu entre os anos de 765 ou 681 a.C. Provavelmente tenha falecido aos 84 anos de idade. Ele profetizou durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, sendo contemporâneo à destruição de Samaria pelo Império Assírio e a resistência de Jerusalém ao cerco das tropas do rei Senaqueribe, que sitiou a cidade com um exército de 185 mil assírios, isso em 701 a.C. Jerusalém, também chamada em hebraico como Jerusalém, pelos hebreus, pelos judeus. Nesse período de guerra entre a Síria e Samaria, Isaías estava com 64 anos de idade. Ele exerceu seu ministério, ou seja, o seu trabalho, o seu ministério profético em Judá, o reino de Judá. Ele se casou com uma profetisa que lhe deu 2 filhos. Seu primeiro filho, Sear-Jezub, o segundo, Maher-Salal-Hasbaz. Esse capítulo 43 de Isaías, basicamente, fora vivido pelo profeta em 712 a.C. Nessa época ele estava com 53 anos de idade. Acerca de sua família ainda um pouco, seu contexto, quando aponta acerca do nascimento dos seus filhos, Deus fala com o profeta Isaías, lá no capítulo 8, versículos 3 e 4, e diz assim: Fui ter com a profetisa, ou seja, com a esposa dele, quando ele foi conversar, ter com ela, ver como estava ali. Ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor: Põe-lhe o nome de Rápido Despojo, Presa Segura, porque antes que o menino venha a dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Nós vemos aí que o próprio nome, ou um dos nomes dos filhos do profeta Isaías, é uma representação do que estava para acontecer, ou que vinha acontecendo com a nação israelita. No caso, em 701 a.C., através da mão do Império Assírio. Mas Deus, no texto aqui em questão que eu pude fazer a leitura desses 3 versículos no capítulo 43, basicamente está trazendo à memória acerca de outras situações que ocorreram na vida de Israel, mas para que o profeta Isaías
chame a atenção do povo, para que o povo possa agora se autoavaliar e entender quais são os desígnios de Deus na vida de Israel. Mas vamos lá, mais adiante. O versículo 1 que eu li diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. É o que diz nessa tradução da Bíblia revista e corrigida. O versículo 1: o Senhor que te criou. Deus aplica aqui, neste sentido, através das palavras do profeta Isaías, a palavra em hebraica que quer dizer bara. Bara, que significa criar, ou seja, trazer à existência aquilo que não existe, fazer algo a passar a existir. E a segunda palavra em hebraica é nihilo, ou seja, a partir do nada. Está dando para compreender? Trazer à existência aquilo que não existia, aquilo que não é, mas agora passa a ser, a partir do nada. A explicação da escolha de Deus pela nação israelita, nós podemos ver em Deuteronômio, capítulo 7, os versículos 7 e 8, e nós vamos compreender bem o porquê da escolha divina pela nação israelita. Diz assim: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Ou seja, faz a referência aqui em Deuteronômio, a própria escrita de Moisés, ele está relatando ou trazendo à memória ao povo acerca da chamada de Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, por exemplo, quando Deus fala com Abraão com 75 anos de idade, em Ur dos Caldeus, na região da Mesopotâmia. Mesopotâmia, que significa terra entre os rios, é uma referência aos rios Tigre e Eufrates, naquelas regiões ali da Mesopotâmia, onde há também a questão da Babilônia, Suméria, Ur dos Caldeus, Uruk, entre outras cidades e civilizações antigas naquela época. Então, em Gênesis 12, Deus apresenta-se a Abrão e diz: Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E em ti, Abrão, serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Todos serão abençoados a partir de ti, Abrão. De ti sairão príncipes, de ti sairão reis. E Deus dá as promessas ali e faz a chamada, né? Que nós entendemos, não somente nós cristãos, mas também os judeus compreendem que ali é a chamada patriarcal. Se colocarmos isso em chamadas as dispensações, alianças, vamos entender que é a aliança patriarcal a partir de Abraão, ou dispensação dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E com isso, aqui nessa passagem Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7, nós já entendemos a alusão que Deus, através da escrita de Moisés, está explicando o porquê da escolha. E Abrão, juntamente com o seu clã, com a sua família, com os seus servos, com os seus trabalhadores e as pessoas que estavam ao seu lado, que foram com ele para produzir futuramente um povo, eles não eram grandes em número, como o texto aqui está relatando. Né? Eles não eram. Era um povo mirrado, pequeno. O versículo 8 de Deuteronômio 7 vai dizer o seguinte, ó: mas porque o Senhor, aqui é uma referência a Deus, mas porque Deus vos amava. Olha o segundo tópico aqui. Ó. O primeiro foi no versículo 7. Eles eram um povo pequeno em número. Deus já gostou daí. Por quê? Porque Deus não precisa, meu querido, minha querida, você que estará assistindo essa mensagem, Deus não precisa da ajuda do homem para nada. Deus não precisa das grandes coisas. Deus nunca precisou de amuleto. Deus nunca precisou de uma muleta para ser conduzido ou para fazer algo. Não. Ele é
eterno, Ele é poderoso, Ele é galardoador, Ele é abençoador. Ele é o único e o verdadeiro Deus, o eterno Yahvé dos hebreus, o Yahvé da Bíblia Sagrada. Então, segundo ponto, o Senhor vos amava, ou seja, Deus amou aquele povo, os separou. E para guardar o juramento que jurou a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte. A expressão do versículo aqui, com mão forte, é uma representação das maravilhas e do poder de Deus. E vos resgatou da casa da servidão. Aí aqui já é uma outra referência à escravidão egípcia no passado. Da mão de Faraó, rei do Egito, quando fala da questão do êxodo, do Shemot, ou seja, saída do povo. A saída do povo de Israel do Egito. Aí nós vemos aqui essa referência, para que nós possamos compreender o que é que Deus está tratando aqui, somente nesses versículos. Aí ele diz, mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. A expressão que te criou, ó Jacó, está fazendo referência a esse comentário que eu fiz aqui. A chamada lá em Abraão, a chamada lá com Isaac também, e posteriormente com o terceiro patriarca, que é Jacó. Por isso a expressão, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E que te formou, ó Israel, não temas, ou seja, não se amedronte, não tenha medo, enfrente. Por quê? Porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Essa segunda parte do versículo 1 diz, e que te formou a Israel, ou seja, aponta para o estabelecimento do povo de Israel, a nacionalidade do povo, a identificação da nação. Se nós compararmos com Gênesis 32, versículo 28, ou Gênesis, em hebraico, Bereshit, começos, vai dizer, então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, ou Yaakov, que significa suplantador, enganador, mas Israel será o teu nome. Por quê? Pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Vemos aqui essa representação do nome do terceiro patriarca, Jacó, para Israel, de enganador, de suplantador, que é a referência, lembrando aos problemas que Jacó teve com o seu pai Isaac e com o seu irmão Esaú, que era mais velho do que ele, nas questões em que ele vendeu, o Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas a Jacó, e também quando Jacó se disfarçou com as roupas de Esaú e com o cheiro do campo de Esaú para enganar seu pai Isaac. Então aqui faz referência a isso, a essa questão de enganador, suplantador. Aí Deus agora muda. Não, seu nome não é mais Jacó, não é mais suplantador, não é mais enganador. Seu nome é Israel, príncipe de Deus. Nova visão, nova oportunidade, nova vida, nova aliança, novo recomeço, mudança, transformação. E quando entendemos isto, a última parte diz, porque lutaste com os homens e com Deus, ou lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Não está falando de arrogância, não fala de sentimento humano por si só, mas ele lutou com Deus no sentido de que ele pediu a Deus antes o que? Ele, Senhor, me abençoe, eu preciso que o Senhor transforme a minha vida, mude-me. E Deus, através da sua palavra, faz referência a tudo isso, ao passado do povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel agora, na época do profeta Isaías, estava em amargura. O cativeiro era iminente. Mas Deus traz à memória ao povo
de quando os escolheu, de quando os chamou. Para que quando o cativeiro, para que quando o momento da perseguição, da destruição e futuramente até mesmo o cativeiro babilônico, lá em 605 a.C., viesse também, eles já estivessem preparados. É isso que o texto está tratando. A terceira parte do versículo 1, ela diz: não temas, como eu li. O Senhor Yahvé agora, ele traz um refrigério ao seu povo, tirando o medo de Israel. Em Isaías 41, versículo 10, em comparação, essa passagem diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Fazendo uma parafrase para nós hoje, Deus, ele nos sustenta. Deus, ele nos ajuda. Deus está conosco. Deus é aquele que nos dá força, nos fortalece em todos os momentos da nossa vida. Muitos de nós podemos duvidar, ficar com medo em muitas situações, mas devemos nos lembrar: eu sou contigo. Não temas, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Olha o que é que o texto diz: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus é justo. Ele te dá força no momento que você estiver fraco. Ele é o teu Deus, né? Basta que você creia, que você acredite nele. Deposite a tua confiança nele. Não somente em si próprio. Claro que você tem que acreditar em você, nas qualidades, nas características positivas que você possui. É lógico. Porém, você não é autossuficiente. Você não é autossuficiente. Vai chegar momentos na vida, na nossa vida, que nós precisamos de alguém, e muitas das vezes não aparece alguém humano para nos ajudar, para nos dar pelo menos uma palavra. Mas Deus diz para nós: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. A quarta parte do texto diz: eu te remi. Remi aqui fala de redenção, fala de justificação, fala de perdão, fala de cuidado. Em comparação, o texto do profeta Zacarias, capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, ou Yehoshua, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se opor a ele. Ou seja, estava contra ele, estava o acusando. Mas o Senhor disse a Satã: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, ou seja, Deus que escolheu Israel, escolheu o seu povo, te repreende, Satanás. Não é este um tição tirado do fogo? Quem é este tição? Tição é uma referência ao povo de Israel. Tirado do fogo, fogo está falando aqui do fogo da escravidão, da Assíria, da Babilônia. Porque se Deus não tivesse colocado a sua mão para livrar, o povo teria sido destruído, aniquilado, abatido, totalmente usurpado. Não foi porque Deus teve misericórdia e livrou Israel. Trazendo para nós também, Deus está nos livrando, Deus nos livra constantemente, está conosco. Se não fosse a sua misericórdia, tchau. Lamentações 3:22 diz que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos, de não sermos destruídos. A lenha tirada do fogo, antes de se inflamar,
Deus livrou de desaparecerem no período do cativeiro. Olha só a misericórdia de Deus para com o seu povo. Não é somente com Israel, mas é para nós, em toda época, agora, em todo período, você tem que crer, né? É a Escritura, é a palavra. Aí o versículo 2, Deus, através do profeta, faz outra referência do passado. O versículo 2 diz assim, ó, quando passares pelas águas, estarei contigo. Aqui é uma referência às águas lá na saída do povo de Israel, no Mar Vermelho, naquela passagem. No episódio do Mar Vermelho, Êxodo capítulo 14, dos versículos 21 ao 26, diz assim, Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas. Os israelitas passaram pelo mar em terra seca, como muralhas de água nos dois lados. Os egípcios os perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros. Logo antes de amanhecer, da coluna de fogo, de nuvem, o Senhor olhou para o exército dos egípcios, fez com que eles ficassem apavorados. Os carros de guerra andavam com grande dificuldade, pois Deus fez com que as rodas ficassem atoladas. Então os egípcios disseram, vamos fugir dos israelitas. O Senhor, ou seja, Deus, está lutando a favor deles contra nós. Então o Senhor Deus disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem e cubram os egípcios, os seus carros de guerra, os seus cavaleiros. O versículo 27, Moisés estendeu a mão sobre o mar. E quando amanheceu, o mar voltou ao normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar. E os egípcios pereceram. Foi um julgamento de Deus para aqueles egípcios naquele exato momento. Para quê, Eduardo? Para livrar o povo de Israel ali. Aí aqui em Isaías 43, cerca de 500 ou 600 anos depois, 700 anos depois, Deus traz a memória. Não temas, quando passares pelas águas, estarei contigo. Aí ele diz, quando passares pelos rios, os rios não te submergirão. Essa passagem aqui de Josué, capítulo 3, versículos 14 ao 17, lá em 1422 a.C., século XV a.C., quando Josué estava para entrar na terra de Canaã, e o percurso que ele vai fazer, a Bíblia diz que estava ali o Rio Jordão, e quando os sacerdotes vêm com a Arca da Aliança que representava a presença de Deus com o seu povo, os sacerdotes levitas vão conduzindo-a. A Bíblia diz que o rio se fende, se abre, assim como Deus abriu o Mar Vermelho, e eles passam, eles atravessam, uma representação de um milagre, explicando para que futuramente Israel temesse, cresce no Senhor, porque eles iriam possuir a terra de Canaã por herança. Então agora Deus faz mais uma referência, mais uma lembrança. Olha, quando pelos rios, eles não vão te afogar, não vai te submergir. Quando passarem pelo fogo, eu já expliquei que esse fogo aqui é o fogo da escravidão, o fogo do cativeiro assírio, o cativeiro babilônico. Este fogo não te queimará, nem a chama arderá em ti. Por quê? Porque Deus estava com o seu povo para os livrar. Assim Ele também está conosco hoje, Ele nos livra também. Em todos os momentos da nossa vida, 24 horas, Ele está presente. E para encerrar, o versículo 13. Versículo 13 que diz assim, ó, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aqui no versículo 13, para encerrar, o profeta diz assim, ó, antes que houvesse dia, ou seja, antes que as coisas fossem criadas, antes que tudo passasse a existir,
os animais, as montanhas, o planeta, a terra, as águas, os peixes e etc. Antes que houvesse dia ou a existência humana, eu sou. Ou seja, Deus já estava ali. Ele já estava presente. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Ou seja, ninguém pode escapar das mãos do Criador. A representação de mãos aqui, esse antropomorfismo, ou seja, darmos características humanas a Deus, é que nós possamos entender que não há nada, não há ninguém que se escape das mãos de Deus, ou seja, está seguro. A ordem que Ele deu está dada. O intuito, o objetivo que Deus irá fazer sobre algo vai se concretizar. Não há ninguém, não há um grupo, não há sociedade, não há cultura que impeça isso. Não há nenhum outro Deus que impedirá. Não pode impedir o agir de Deus. Não dá, não consegue. Porque a última parte do versículo 13 encerra assim, operando eu, ou seja, operando Deus, operando, trabalhando, fazendo, projetando, arquitetando. Quem impedirá? Eu respondo, ninguém. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem no mar, nem nas regiões celestes, no submundo, em lugar nenhum. Na geena, em lugar nenhum. Ninguém pode impedir o agir de Deus na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, na vida daqueles que o amam, obedecem e creem em sua palavra. Que Deus os abençoe, vos guarde e que nós possamos aprender mais acerca de Deus com a sua palavra. Muito obrigado por você que ficou até o fim deste vídeo. Deus continue abençoando sua vida. Busque melhorar cada dia mais como pessoa, como cidadão, como marido, como esposa, como filho, como filha, como irmão, trabalhador, etc. Como ser humano que você é. E que Deus abençoe sua vida grandemente. Estude, trabalhe, busque os seus objetivos, vença na vida, porque Deus está com você. Um grande abraço, fiquem com Deus, amém. Tchau.